implementação de processos, Denilson, de governança, de gestão, que façam o clube, seus colaboradores, ter mais proatividade no desempenho das atividades. O Grêmio precisa cortar custos, obviamente. Nenhum clube reduz o seu endividamento sem cortar na carne, tem que fazer isso. Mas nós temos o compromisso de não afetar a atividade fim do clube. Então nós vamos fazer as medidas administrativas que têm que ser adotadas, mas pensando muito em produção de novas receitas e mantendo um elenco competitivo, que ele vá a cada janela de transferências incorporando mais qualidade. Nenhum elenco do país é fechado. Exato. Nem os dois expoentes que nós temos hoje, Flamengo e Palmeiras, eles têm os seus elencos fechados. Pelo contrário, estão sempre renovando, reformulando. Daqui a pouco tu te deparas com uma lesão, tu não tem o que fazer, vai perder. O que aconteceu com o William agora. Exato. Isso, então, né? assim, Tu vem de um Gerson, aconteceu com o William. tem que repor. Então, o compromisso é com um elenco competitivo, mas, em paralelo, agir, promover um choque de gestão que o Grêmio precisa há muito tempo. É por isso que nós estamos trazendo executivos experientes, como o Jerônimo, eu referi, esse CEO do Grupo Ipiranga, mas também um financeiro, que ele teve atuação em grandes grupos econômicos do agronegócio do país, uma pessoa acostumada com grandes operações financeiras, que é o César Lindemeyer, um executivo altamente experiente para enfrentar a questão financeira. Sim. E também na linha de que o Grêmio deve incorporar o business futebol, definitivamente, nós vamos trazer o nosso futuro gerente de operações, que é uma vaga sequer existente hoje no clube, de uma multinacional esportiva, um profissional com mais de 20 anos no mercado, acostumado com a organização de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, para trazer essa visão corporativa, mas focada no business futebol. A gente tem o entendimento de que com o engajamento do nosso torcedor, que é a torcida mais fiel do país, e que isso quer dizer? Não é bairrismo. O gremista não tem segundo time. Nós temos as torcidas aí de Corinthians, de Flamengo, elas são muito espalhadas, mas sempre por regiões que tu divide essa paixão. Sim, são clubes nacionais que às vezes Exatamente. tem um time local ali. O Grêmio não. O Grêmio, tu é gremista. O Grêmio tem 10 milhões de torcedores absolutamente aficionados. E a gente precisa trabalhar essa paixão. O torcedor do Grêmio, quando ele é convocado, com um elenco forte, com uma estrela que orgulha ele, com um time competitivo, o torcedor do Grêmio abraça isso. Sempre abraçou e não vai mudar. E a gente aposta muito nessa sinergia que nós vamos ter entre diretoria, elenco de jogadores e comissão técnica e o torcedor, que é peça fundamental nessa equação. Nessa questão financeira ainda, a folha de pagamento não é muito alta mensal? Porque a gente está falando de valores aí que ultrapassam 20 milhões de reais e a posição de tabela ela não se verifica dessa maneira, né? O Grêmio tem uma das maiores folhas do país e não é um dos principais times em resultado, em desempenho esportivo. Ou tu entendes que não, a nossa folha tem que ser cada vez maior desde que tu tenha receita para isso. Como é que faz essa equação aí? Isso o Flamengo não tem uma folha de mais de 40 milhões, Chico, porque a diretoria lá está rasgando dinheiro. Teus investimentos, eles têm que ser compatíveis com aquilo que tu tenhas condição de pagar mensalmente, para não ficar dependendo de uma bengala chamada investidor. O investidor, ele acrescenta no endividamento. O Grêmio tem alguns investidores que devem muito dinheiro. Quando eu digo muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Que o Grêmio deve para os investidores. Que o Grêmio deve. E não tem irregularidade alguma nisso. Até ficaram muito brabos comigo, porque eu falei essa frase no Rio Grande do Sul, mas é a verdade, o torcedor precisa saber da verdade. Porque muita gente acha que os investidores ao longo da história do Grêmio tiveram o mesmo gesto do Marcelo Marques, de comprar o estádio e doar. Não, esses aportes financeiros não são doação, são empréstimos. Tem um custo, né? Tem um custo menor, obviamente,
de uma instituição bancária, mas é um custo altíssimo, porque gera um endividamento para o Grêmio, que tu tens dois problemas. Primeiro, tu acumula o endividamento geral, e segundo, tu não paga o investidor. E aquilo vai virando uma bola de neve, entendeu? Então eu te digo assim, nós precisamos atuar nisso. O Grêmio, como eu disse, tem que ser autossustentável. A marca Grêmio, ela é gigantesca para tu dependeres de um CPF. Não faz nenhum sentido isso. E talvez o Marcelo Marques tenha deixado claro que não faz sentido, porque tu não sabes o ambiente que a pessoa vive politicamente, tu não sabes a condição de saúde de determinada pessoa. Então, todos nós passamos, Chico. O Grêmio vai ficar. Se tu tens toda a tua estrutura administrativa, os teus projetos amparados numa pessoa física, se acontece algo com essa pessoa física, o clube fica a ver navios daí. Sim. Então o Grêmio precisa enfrentar isso de frente. Nós temos esse compromisso. Nós vamos investir cada vez mais na busca por novos patrocinadores, ou seja, mesmo que sejam investidores titulares de empresas, mas que o aporte realizado, a contrapartida seja exposição de marca. Ok. Chega de empréstimo no Grêmio. O Grêmio não pode mais conviver com isso. Só pegando um gancho nisso, porque ele citou aí a questão recente de que o Grêmio teve atraso de salário e recorreu a um desses investidores, que é o Celso Rigo. E o Celso Rigo é um empresário que ajuda o Grêmio há muito tempo. Só que, nesse momento, ele é um agente político, porque o Celso Rigo está vinculado à chapa de Odorico Roman. O filho do Celso Rigo, inclusive, está na chapa também. E eu vi que tu já te manifestasse a respeito disso. Mas existe a possibilidade de Paulo Calef, então presidente, trazer Celso Rigo para, daqui a pouco, ser um parceiro? Eu já entendi que você não curte muito essa ideia, né, do investidor ali, de depender de um investidor. Mas o Celso Rigo é uma figura presente no Grêmio há muitos anos. Qual a tua ideia? Chico, terminada a eleição, eu me torno presidente do Grêmio e de todos os gremistas. Eu não vou ter uma presidência voltada para determinado setor político dentro do clube. Isso é outra ruptura também que nós precisamos promover, porque é assim que o Grêmio caminha há muito tempo. É um antagonismo de posicionamentos, como se houvesse gremistas maiores que outros. Uhum. Todos nós temos participação na construção da história do Grêmio. E o Grêmio jamais dependeu de só uma pessoa. O Celso Rigo, ele vai ter as portas abertas do clube, mas que o investimento seja condicionado à exposição da marca das suas empresas. Ok. Simples assim. Nós temos condição de fazer isso. É bom para todos, é um ganha-ganha. Tu teres um clube que promove um engajamento tão grande como é o Grêmio. Imagina, nós estamos no sul do país, fora do centro financeiro e televisivo do Brasil, mas nós estamos aqui num dos principais podcasts do país falando de Grêmio, porque o Grêmio tem repercussão. Então isso é que a gente precisa entender. É uma baita sacada para o empresário associar a sua marca ao Grêmio e ter exposição dela por onde o Grêmio estiver. Eu penso que o futebol, o ideal é o time ter uma filosofia, um modelo de jogo definido. Concordo. Porque, olha só, Chico, se tu quer fazer um futebol de posse de bola, quando o time está com a bola, tu tem que, na categoria de base, captar jogadores e treinar jogadores para jogar com posse de bola. Então, a base vai te formar dentro daquele padrão. No Brasil, nós estamos falando da situação ideal. No Brasil, situação ideal. O que se faz é contratar jogadores e troca de técnico. Cada técnico tem um modelo de jogo na cabeça ou se adapta aos jogadores que tem. E isso também é uma coisa que gera a necessidade de contratar mais jogadores. O técnico novo chega, eu preciso de um volante
brucutu, vamos dizer assim, e aí Se contrata. contratar o Sampaoli, o senhor já tá na roça. Ele vai pedir 70 jogadores pro senhor. Só uma brincadeira. Mas, Enilson, eu brinco dizendo assim, eu gosto de time forte defensivamente, criativo no meio, imortal e fatal no ataque. Pô. É maravilhoso isso. É difícil. O senhor citou aí a base, a gente fala muito, a gente tem falado muito no modo geral, de que a gente tem olhado pouco para a base, tem aproveitado pouco os jogadores para a base. Muitas vezes, obviamente, o cenário ideal, né? Está muito longe do futebol brasileiro do cenário ideal. Mas às vezes a situação, igual a situação atual do Grêmio, que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que o senhor enxerga essa situação atual do Grêmio, porque quando a situação não está boa, às vezes falta um pouco de personalidade ou coragem em buscar 1 ou 2, 3 jogadores ali da base que possam fazer uma diferença no profissional, porque eles vão pensar, poxa, se eu colocar esse garoto agora de 18, 19, 20 anos, a gente vai queimar a etapa, né? Na tua cabeça isso te assusta ou o senhor daria personalidade e autoridade, melhor dizendo, para o treinador apostar num jogador de base, 2, 3, 4, 5 jogadores de base, mesmo se numa situação durante o ano estiver ruim? Denilson, no nosso plano de gestão, nós temos lá um objetivo, é de que o Grêmio consiga ter de 30% a 40% de jogadores oriundos da base no time profissional. Bastante, hein? Isso por um motivo. O jogador da base, ele adquire a cultura do clube, sim, ele se identifica com o clube, então a chance de ele, sabe, entrar no ambiente, contaminar com a torcida, com o vigor que vem da torcida por ter se formado dentro do clube, é importante. Ele é mais barato que o jogador pronto, comprado, e normalmente, quase sempre, né, o salário dele também. Então, sim, o clube só tem a ganhar. E historicamente sempre fomos campeões assim. Isso. Fora do retorno financeiro que pode dar. Sim, exato. O clube só tem a ganhar de usar jogadores da base. Agora, isso tem que ser uma coisa planejada, tem que ter uma comissão técnica que concorde em usar os jogadores da base. E o ideal é que os jogadores da base eles tenham uma convivência um pouco maior para o jogador ir se acostumando. Tu pode pegar alguém que está quase pronto e colocar numa viagem para ver como é que é a concentração dos profissionais, para ver como é que é a viagem. Tem uma cultura para isso mesmo, que às vezes é ignorada, né? Às vezes vai passando o tempo... Pega o menino e joga para entrar direto na arena lotada. Ou às vezes numa difícil. Emergência, exato. Mas eu penso sim, Denilson, de que a gente tem que utilizar muito a base, até porque se nós formos olhar do ponto de vista matemático, a todo ano existem jogadores que ultrapassam a idade de 20 anos, tem que sair das categorias de base e está pronto ou para ir para o time profissional ou vai para o mercado. Essa é uma crítica que se faz ao Grêmio nos últimos anos, né, de que muitos jogadores com 17, 18, muitas vezes estourando a idade para ser utilizado, o torcedor já fala, isso aí com 32 anos ele vai, daqui a pouco ele joga no time de cima, que o Grêmio não utiliza esses jogadores. 30% de 26, vamos botar 30 jogadores, seriam 9 jogadores. Uhum. Se nós formos considerar, não é muito.